Meus queridos irmãos, bom dia, a paz do Senhor a todos. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, no livro de Juízes, capítulo 13. Nosso tema desta manhã é as consequências das nossas decisões. E para isso, nós vamos nos embasar na vida de Sansão. Nós vamos ler o primeiro, o segundo e o terceiro versículo, e depois nós vamos lendo no decorrer da nossa meditação, nós leremos alguns outros versículos entre o capítulo 13 e o capítulo 16, os quais relatam a vida e algumas ações que Sansão teve aqui no decorrer da sua jornada. Assim diz a palavra do Senhor: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tivestes filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Vamos orar. Senhor, nós suplicamos uma bênção, porque nós não estamos aqui nesta manhã simplesmente para conhecer uma história. Nós estamos aqui, Senhor, para meditarmos na Tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvirmos a Tua voz. Nós estamos aqui, Senhor, para que a Tua palavra possa ser aplicada na nossa vida, porque nós queremos caminhar tomando as nossas decisões de acordo com a Tua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor tem estabelecido na Tua eternidade. Nós queremos ser servos do Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ter um coração sensível para andar, Senhor, nos Teus caminhos. Nós oramos assim, Senhor, aplica a Tua palavra no nosso coração. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos aqui, somos forasteiros. Nós estamos aqui numa jornada. Uns viverão 70, outros um pouco mais. Mas o que é certo é que nós estamos aqui em uma passagem. Nós estamos fazendo uma travessia, uma longa jornada. E no decorrer dessa nossa jornada, nós tomamos decisões. Obrigado, irmão. Algumas decisões que elas impactam diretamente e emergencialmente na nossa vida, trazendo alguns reflexos positivos ou negativos, e outras decisões que, às vezes, aparentemente, elas não são tão eficazes em mudanças na nossa vida. São decisões mais simples, mas o certo é que nós, em todos os momentos, estamos tomando decisões. Acordar hoje e levantar da cama foi uma decisão. Poderia ter ficado deitado. Levantar e lavar o rosto, escovar os dentes, tomar um café, tudo isso são decisões. São simples, mas são decisões. E nós fazemos elas durante a nossa vida. A decisão de casar já é uma decisão séria, mais importante. A decisão, às vezes, de fazer um curso, a faculdade, a profissão, essas decisões impactam diretamente. O grande problema é que, às vezes, nós
por meio das pequenas decisões, nós achamos que elas não são tão importantes na nossa vida. Mas as pequenas decisões, quando elas vão se avolumando, elas também têm a capacidade de direcionar a nossa vida. E eu convido os irmãos a refletirem, né? Nós não observamos por aí o pássaro carregando um ninho, mas em alguns momentos, talvez a maior parte das pessoas aqui já viu um pássaro carregando um graveto. E quando nós menos observamos, o ninho dele está pronto. Por quê? Porque por meio de pequenas decisões, por meio de pequenos atos, ele foi construindo algo. E assim é a nossa vida. E o grande problema, talvez do ser humano, é entender que essas pequenas decisões, elas podem levar uma intimidade, nós temos uma intimidade com Deus, e outras podem nos afastar de Deus. Por quê? Porque às vezes nós não queremos ser responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas tomadas de decisões. E nada mudou, porque quando nós analisamos lá no início, Adão, ele tomou uma decisão. E quando ele foi confrontado com Deus, Deus confrontou a ele, o que ele fez? Ele não assumiu a sua atitude. Adão, você comeu? Senhor, pensando bem, eu posso explicar. A maior parte das pessoas, elas começa com essa teoria. Pensando bem, eu posso explicar. Pode ver que o negócio já não está muito na direção correta. Foi uma pergunta direta, e era uma resposta direta. Ele deveria falar assim: comi, Senhor, errei. No meu trabalho, eu me deparo com isso todos os momentos. Às vezes, eu abordo um condutor, e ele está vindo, às vezes, de São Paulo, vindo para o Espírito Santo, estou ali no Rio de Janeiro. E aí, o indivíduo, às vezes, ele vem sem habilitação, ele está sem habilitação, está a habilitação dele suspensa, alguma coisa nesse sentido. E aí, eu abordo ele, dá a sua habilitação, aí ele, sabe o que é? Eu posso explicar. Aí a gente já sabe que o negócio não está legal, já tem alguma coisa ruim, porque esse eu posso explicar. E aí, depois disso tudo, eu falo, infelizmente, o senhor não vai poder continuar a viagem do senhor, o senhor vai ter que arrumar um motorista habilitado. O senhor não vai fazer isso comigo, não vai? Ué, mas o que é que eu estou fazendo com o senhor? Quem tomou a decisão de sair do local onde o senhor estava e pegar a BR e conduzir o veículo sem habilitação foi o senhor. Como é que eu não vou fazer algo com o senhor? Não estou fazendo nada. Então as pessoas, elas têm dificuldade, às vezes falam assim, olha, infelizmente eu fiz isso, eu errei e tudo, e agora assumi o risco, deu ruim, agora nós temos que ir para outro degrau e não tentar ficar justificando. Mas essa é uma característica do ser humano, que nós observamos que iniciou lá no Éden e vem até os dias de hoje. Então, o que a meditação nossa, por meio da vida de Sansão, nós vamos observar que a nossa vida e as nossas decisões, elas trazem consequências. E algumas consequências, às vezes, desastrosas na nossa vida. Mas para nós iniciarmos, nós vamos aplicar esses primeiros versículos que nós lemos para a nossa vida. Por quê? Porque nós temos uma grande, às vezes, um grande hábito de nos vitimizarmos, de acharmos que a nossa condição ela é a mais difícil. Por isso, eu fiz isso. Então, é sempre com esse degrau, com esse argumento, com esse caminho neurológico que a gente, muitas vezes, justifica as nossas atitudes. Mas quando nós analisamos aqui, existia um grande caos acontecendo naquele momento, naquela sociedade, naquele país. Israel
ele estava sendo oprimido pelos filisteus. Eles estavam vivendo um grande caos. E se nós trouxermos essa realidade para nós, qual que é a nossa realidade hoje? Nós também estamos vivendo momentos difíceis, dias difíceis, no âmbito político, no âmbito econômico, no âmbito social. Nós estamos vivendo essa dificuldade, esse caos. Mas não bastava apenas uma situação, uma problemática externa, tinha uma problemática interna ainda. Qual que era a problemática interna que essa família estava vivendo? A esposa de Manoá era estéril, ela não podia ter filhos. E hoje, às vezes, temos a oportunidade de acompanhar um amigo ou alguém que a esposa não pode gerar, e muitos, às vezes, têm esse desejo, e às vezes isso traz um sentimento, uma tristeza, mas naquela época era muito maior ainda, porque era uma necessidade, ter filhos, e quando não tinha filhos era como se fosse amaldiçoada. Então a problemática interna deles também era algo muito grande. Entretanto, no meio desse caos interno e externo, Deus agiu da sua eternidade. E ele falou, olha, ela é estéril, mas ela vai gerar. E depois, quando nós acompanhamos o versículo 3, diz assim: o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse, ou seja, veio um anjo e trouxe uma boa nova. Olha, você vai gerar. E às vezes nós estamos no meio dessas adversidades, dessas dificuldades, nós servimos a Deus, nós estamos aqui, nós somos crentes, nós cremos no Senhor, e nós cremos que Deus tem sempre uma boa nova para nós. E essa boa nova é aquilo que é impossível para você, para mim, é possível para Deus. Então esse é o primeiro ensinamento, a primeira grande bênção do Senhor para nós nessa manhã. Aquilo que é impossível para mim, aquilo que é impossível para você. Talvez nós entramos aqui com algo que não é possível, não tem o que fazer, mas para Deus é possível. E assim iniciou a vida de Sansão. A vida de Sansão, ela começou antes dele nascer, Existe uma discussão jurídica onde começa a personalidade da pessoa, se é na concepção, se é no nascimento, enfim. Mas para nós que somos crentes, nós entendemos que a vida ela começa muito além, às vezes, daquilo que é a fecundação ali, porque ela já iniciou da vontade de Deus. E na vontade de Deus, Deus falou assim, olha, você vai conceber, você vai engravidar, você vai ter um filho, já determinou, será um menino, o nome dele vai ser Sansão, e outra característica, ele vai ser nazireu de Deus. O que é o nazireu? O nazireu era, naquela época, uma pessoa separada para Deus. No caso, nessa situação, existia duas formas, Uma, às vezes, como ocorreu aqui, que era o nazireado desde do ventre, ou às vezes a pessoa já era adulta e fazia o voto do nazireado. E aí, quando era desde o ventre, não só depois do nascimento, a criança tinha que seguir determinados passos, determinadas regras, mas aqui a mãe já tinha que ter uma postura diferente. Ela já tinha que entender que o que ela estava gerando era algo que iria ser separado para Deus. E assim foi. E quais eram as características do nazireu? Nós encontramos em número 6. Nós não vamos ler, mas os irmãos depois, se quiserem anotar e fazer a pesquisa. Número 6 fala quais eram as características para ser um nazireu de Deus. E eram características, e muitas delas eram semelhantes como o sacerdote tinha também que observar. Tinha que se abster do produto da vide, não podia cortar o cabelo, não podia tocar em cadáver. E isso
foi determinado para a mulher de Manoá, para ser um menino separado por Deus. E aí, Sansão nasceu por volta do ano 1100 a.C. aproximadamente, e a palavra do Senhor se cumpriu, porque quando Deus fala, se cumpre. Sansão se desenvolveu, cresceu, e a palavra de Deus fala que o Senhor era com Sansão, que o Espírito do Senhor estava sobre Sansão. E por meio do Senhor, não era Sansão. Isso é muito importante, porque às vezes nós esquecemos disso constantemente. Porque eu vou sair daqui hoje e eu vou fazer, eu vou em tal lugar, amanhã eu vou fazer, semana que vem, nossos projetos, não tem nada errado com nossos projetos, mas nós temos que entender que todas as coisas vêm de Deus e está sob o controle de Deus. Porque se Deus não quisesse, eu não estaria aqui. Essa noite poderia ter sido a minha última aqui, e eu poderia hoje estar morto. E assim como qualquer um dos senhores, dos irmãos. E Sansão começou com seus feitos. Um dos primeiros feitos de Sansão, nós vamos ler em Juízes, no capítulo 14, versículo 6. Diz assim, a palavra do Senhor: então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem o seu pai nem sua mãe deu a saber o que fizera. Esse versículo fala no momento que Sansão foi ali usado por Deus e ele teve uma luta com um leão. E o versículo ele relata como foi a facilidade que Sansão teve para conseguir aquela vitória ali, lutando contra um leão. Por quê? Porque aquilo era da própria essência de Sansão? Não. Era porque Deus estava usando Sansão. Deus estava com Sansão. E aí depois, nesse momento, ele estava se dirigindo para Tímna, que era um local onde ele tinha visto uma mulher que era dos filisteus, e ele tinha se agradado ali, e ele executou ali e acabou matando o leão. Outro feito de Sansão, ele matou 30 asquelonitas. 14, Juízes 14, versículo 19. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-se as suas vestes festivas, deu aos que declararam o enigma, porém acendeu a sua ira e ele subiu à casa de seu pai. O que aconteceu aqui? Ele tinha matado esse leão. Quando ele estava fazendo uma festa ali para o seu casamento com essa filisteia, ele se empolgou e ele propôs um enigma, dizendo algo que ninguém conseguiria descobrir. E aí, esses homens, ele fez uma aposta, né? Esses homens tiveram com a mulher dele, instigaram ela, até que ela declarou ali qual que era o segredo, conseguiu descobrir o segredo de Sansão, o enigma de Sansão, enfim. E ali eles conseguiram decifrar o enigma e ele teve que pagar aquilo que ele tinha prometido. E ali, mesmo assim, movido pelo Espírito do Senhor, ele foi lá e teve essa vitória. E aí depois, Sansão também, movido pelo Espírito, ele usa raposas ali para atacar fogo na plantação dos filisteus. Juízes 15, 16. Outro grande feito de Sansão, ele matou 1000 filisteus com a queixada de jumento. Imagina, esse texto, às vezes eu medito nele, imaginem
os irmãos, um homem, passa a mão numa queixada de um jumento que havia morrido e ali lutar contra 1000 homens e conseguir a vitória. Não era 1000 pessoas que não tinham condições, eram guerreiros. E ele obteve a vitória porque o Senhor deu a vitória a ele. Porque o Espírito do Senhor capacitou ele para ter essa vitória. E depois dessa grande batalha, ele ficou exausto. Estava exausto, com muita sede. E ele falou assim, agora eu vou perecer. E ele clamou ao Senhor. E o Senhor fez brotar água. E ele saciou, brotou água na caverna e ele saciou a sua sede. Outra grande maravilha que Sansão, ele pôde contemplar ali. Outra situação, Sansão estava numa cidade e vieram os filisteus e ele arranca o portão da cidade, coloca nos seus ombros e sai. E a palavra fala que foi com os umbrais, Juízes 16:3. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite, então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade em suas ombreiras, e juntamente com a tranca, as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-os para cima, até o cimo do monte que olha para Hebrom. Juízes 16:3. Imagine, irmãos, não era a porta da casa, eram os portões da cidade. Não sei se os irmãos já tiveram oportunidade de ir em um local onde tem essas construções antigas, ou até mesmo pela internet, televisão, eram algo extraordinário, era algo muito grande, e ele pegou aquilo como fosse uma folha de papel e colocou e foi, porque o Espírito do Senhor estava com Sansão. E outro grande feito, Sansão foi juiz sobre a nação de Israel durante 20 anos, Juízes 15:20, fala assim, Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. E aí, irmãos, nós falamos aqui diversas ações e atitudes de Sansão, algo extraordinário, né? Como Deus usava esse homem. Mas esse homem, ele começou, por meio dessas vitórias, a ter seu coração envaidecido. Ele começou a agir achando que aquilo era dele. Todos os atos eram atos meritórios dele. É ele que estava fazendo, não era o Senhor. Ele estava se envaidecendo. E entre uma atitude dessa vitoriosa, às vezes tinha uma atitude que desagradava o Senhor. Isso é muito comum, às vezes, nossa vida, se nós não nos atentarmos. Porque, às vezes, eu fiz algo errado aqui, mas eu estou fazendo aqui e o Senhor está comigo, então aquilo ali está desconsiderado, o Senhor desconsiderou. Não é isso, não é bem assim, nós vamos observar que na palavra vai mostrar que não é bem assim. Esses foram os êxitos de Sansão, mas Sansão também, ele teve alguns fracassos. Primeiro grande fracasso de Sansão, ele desprezou talvez aquilo que era o maior valor que ele tinha, que era o voto do nazireado. Meus irmãos, nós podemos ter muitas vitórias nessa vida, podemos ter sucesso na vida profissional, sucesso diante dos olhos dos homens, mas o nosso maior bem, importante nós atentarmos para isso, o nosso maior bem é o nosso voto com Deus, é a nossa caminhada com Deus. Porque nós podemos ter, do que adianta o homem ganhar o mundo todo, mas se ele perder a sua salvação? A nossa maior riqueza não está nas coisas dessa vida. Tudo é muito bom aqui, trazer o conforto, está tudo certo. Mas o nosso maior bem é o nosso voto com o Senhor. É a nossa comunhão com o Senhor. É aquilo que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para quê? O Senhor chamou o irmão, a irmã, para quê? Essa é a maior riqueza que nós temos. E nós precisamos de orar ao Senhor, falar, Senhor, me dê um coração sensível para que eu esteja sempre dentro da Tua vontade.
Dá-me um coração sensível para não me afastar daquilo que o Senhor tem determinado para a minha vida. E Sansão, ele quebrou o voto nazireado, que ele matou esse leão. Num outro momento, ele estava se dirigindo para a mesma cidade, e ele passou naquele local, e ele foi ver aonde estava o leão, como é que estava o leão, ou seja, havia um cadáver, e o nazireu não podia se aproximar do cadáver. E ele foi lá, se aproximou do cadáver, olhou e viu que ali as abelhas tinham feito ali uma colmeia, e ali havia mel. E aí ele foi lá, pegou aquele mel, saiu comendo, depois deu para os pais dele ainda, e ele não falou isso para ninguém. Mas não importa. Não importa se o que eu estou fazendo, o irmão vai ver ou não vai ver. O que importa é que Deus está vendo. Se Deus está vendo, é o que mais importa. Porque quem vai me colocar na balança é o Senhor. Como Deus falou com Nabucodonosor, né? Foi pesado, medido e achado em falta. Porque quem olhou, quem viu, quem mediu, quem pesou, foi o Senhor. E aí, nesse fato, Nabucodonosor se tornou um animal lá e foi pastar, criou pelos, enfim, é outra história. Mas enfim, meus irmãos, quem está olhando? O Senhor. E o Senhor viu isso aqui. Ninguém viu, mas o Senhor viu. Eu te chamei, Sansão. Eu te chamei para você ser separado, para você ser consagrado. E outro detalhe, quando ele lutou contra os 1000 homens lá, ele pegou uma queixada de um animal morto. Ele também não poderia fazer isso. Será que ele precisava da queixada para vencer os 1000 homens? Ele poderia ter vencido os 1000 homens com as suas próprias mãos. Mas ele esquecia, ele começou a não dar tanta importância para talvez aquilo que era de maior importância na vida dele. E ele foi abandonando. E foi esse ato que afastou ele do Senhor e... Não. Aí volta naquilo que nós falamos agora há pouco, né? São pequenas coisas, são detalhes, mas são detalhes que para Deus é algo extremamente importante. E que às vezes nós não nos atentamos, e Sansão, ele se esqueceu disso e não se atentou. Ele desobedeceu à lei de Deus. E ele desobedeceu também a seus pais. Juízes 14, 13. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Nesse momento que ele estava indo para Tímina, ele foi lá, viu uma mulher, achou muito bonita, muito interessante, agradou os olhos dele, ele voltou em casa e falou: pai, mãe, eu quero aquela mulher como esposa. E aí os pais dele falaram isso para ele. E ele insistiu. Existia uma determinação da parte do Senhor, que o Senhor diz: quando entrares na terra que eu vos der, vocês estiverem tudo certo ali, tudo calmo, tranquilo, não deem os seus filhos para casar com as filhas daquele povo. E não tome as filhas daquele povo para casar com os seus filhos. Por quê? Porque elas vão corromper o coração do povo de Israel. E Israel vai passar a adorar outros deuses. Havia uma determinação clara. E os pais de Sansão sabiam disso e falou para ele. E ele também sabia disso, mas ele insistiu. E aí, não é a temática nossa, mas como pais, e talvez pouca experiência também, porque minha filha ainda é muito pequena, os irmãos aqui, tem vários aqui com filhos adultos já, mas às vezes a gente tem esse sentimento, né? Os filhos chegam perto da gente, pedem alguma coisa, aí você vê que não é bom, você fala não, mas aí daqui a pouquinho seu coração já vai dando uma amolecida, você já quer falar o sim, e daqui a pouco Nós precisamos de ter um parâmetro, que é a palavra do Senhor. Falo, em primeiro lugar, para mim,
né? Com muito temor. Nós precisamos de colocar um parâmetro para tomarmos as nossas decisões. Qual que é o parâmetro? A palavra de Deus. A palavra de Deus determina assim? É assim. Aqui os pais poderiam ter falado assim, não vamos. Vai chorar? Beleza. Vai ficar emborrado? Beleza. Está tudo certo. Mas não vamos contra a palavra do Senhor. Mas não foi o caso. Fizeram as alianças necessárias e Sansão foi lá casar com essa mulher. E aí, daqui foi um dos piores problemas. Por meio dessa decisão aqui, vieram consequências terríveis, porque ele foi lá, casou com essa mulher, e aí teve aquele enigma que nós falamos, ele ficou aborrecido, voltou para a casa dos pais. Olha a postura de Sansão. Sansão era um mimado. Teve lá a discussão, perdeu a aposta que ele tinha feito, voltou para a casa dos pais emburrado. Aí depois ele voltou. Voltou lá e a mulher dele já tinha sido dada para outra pessoa. Aí ele ficou aborrecido, arrumou a confusão, matou os homens, depois tacou fogo na plantação e virou essa confusão toda. Mas aí os irmãos podem virar e falar assim, mas tem um texto na palavra do Senhor que diz que isso vinha do Senhor. Meus irmãos, a gente tem que separar as coisas. A dureza do coração de Faraó também vinha do Senhor. Mas era bênção? A bênção é a palavra do Senhor, seguir a vontade de Deus. Então nem tudo que vem do Senhor é uma bênção do Senhor que vai trazer benefício para a sua vida. Porque era a vontade do Senhor que acontecia isso. E Faraó foi lá e morreu lá no meio da água. Olha que vantagem. Então, nós precisamos de separar essas questões. Aqui, Sansão estava desobedecendo aquilo que era a determinação do Senhor. Ele estava indo contra a vontade do Senhor. Dia após dia, a passos largos, ele caminhava para desobedecer o Senhor. E aí depois, aquele povo lá matou a esposa dele. Eu estou resumindo porque o nosso tempo é curto, né? Mas a história é muito interessante. Depois os irmãos leem do 14 ao 16. Os filisteus mataram a sua esposa e o sogro dele também. Olha que consequência desastrosa, né? Mais tarde, Sansão ele vai até Gaza. Juízes 16:1. Juízes 16:1, Sansão vai até Gaza. E viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Olha só como que Sansão estava, olha o discernimento espiritual de Sansão. Sansão ele já estava completamente perdido. Nessa situação aqui, ele se afeiçoou a essa prostituta e ele ficou ali nos seus prazeres momentâneos, esquecendo daquilo que era o chamado dele, que era uma separação, que ele foi chamado para servir a Deus, para glorificar a Deus. E aí vieram os filisteus, foi o momento que ele arrancou a porta da cidade, saiu com ele nas costas ali, nos ombros. Ou seja, ele estava em pecado aqui e de repente o Espírito do Senhor tomou ele foi... Está tudo certo, Deus está comigo, eu estou fazendo tudo errado, mas Deus está comigo, porque Deus não está se importando com aquilo que eu faço de errado. Muitas vezes, isso passa na mente do ser humano, e não é assim que Deus age. Deus é justo, Deus não tem acordo. Aí depois disso, aí ele chegou no fundo do poço. Qual que é o fundo do poço de Sansão? Ele se apaixona por Dalila. Esse é o ápice da miséria que veio sobre Sansão por meio das suas atitudes. Ele foi lá, se afeiçoou a Dalila, Juízes 16:4. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. E tem uma tradução da King James que diz assim: depois disso ele se apaixonou por Dalila, né? E quando nós analisamos, existe uma diferença muito grande entre paixão e amor, né? O que é o amor? O amor é uma atitude, o amor é uma decisão.
o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Isso é o que a Bíblia fala sobre amor, né? Agora, o que é paixão? A paixão é algo que move o seu interior para que você haja com impulsos. Você perde seu raciocínio e começa a agir movido por emoções. E é isso daqui que aconteceu com Sansão. Sansão se apaixonou e ele perdeu o seu entendimento e ele começou a agir por meio das suas paixões. E é interessante aqui, versículo 16:4. Depois ele começa a ser molestado por Dalila. Por quê? Porque Dalila não queria o bem de Sansão. O inimigo da nossa alma, ele não quer o bem. Porque às vezes a gente acha assim, Deus ele não quer me dar tal coisa. Às vezes a gente acha igual criança pequena, né? Criança, meu pai não quer me dar isso. Não estou dando isso porque não é bom. Se fosse bom, daria. Qual o pai, né? Que o filho pedindo uma coisa boa, você não vai dar? Você vai dar, porque você ama o seu filho. Mas às vezes quando você não dá, porque não pode. E às vezes a gente acha que não. E aí o adversário da nossa alma, o diabo, ele começa a criar flores no caminho para dizer que ele tem algo muito melhor, como fez com Jesus. As ações do adversário da nossa alma, do diabo, não mudou. Olha, Jesus, olha só, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Ele tem um preço, tudo tem um preço. E aí, Dalila começou, me conta, como que consiste a tua força? Aí ele vai falando que se amarrar ele com vimes, corda de vime, cordas novas, ou fazer uma trança do seu cabelo, ele começou a brincar com o perigo. Ele começou a achar que ele estava no controle. E disse assim, quando vinha a situação, Dalila falava, vai vir os filisteus. Ele falava, eu vou levantar. Ele levantava e com a sua força rompia aquelas amarras, vencia. E assim foi, até que o momento que ele foi ali molestado e ele falou a verdade. Olha, eu sou nazireu de Deus. Eu sou separado por Deus. E uma das situações que faz essa aliança é o meu cabelo. Se cortar o meu cabelo, eu vou ser como um homem comum. E aí Dalila entendeu, agora é a verdade. E ali ele cortou o cabelo de Sansão. Cortou o cabelo de Sansão e Sansão disse assim, e ela novamente disse, versículo 20 do capítulo 16, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei, ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Só que tinha algo muito interessante, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Meus irmãos, olha aqui, quando eu leio esse versículo, me dá algo assim, muito temor, porque Sansão, ele achava que ele estava coordenando Deus. É ele que estava no controle. Olha, Senhor, agora eu vou, você vai comigo, hein? Eu determino aqui e vamos lá. Ele estava no controle, ele era Senhor. E Deus era o quê? Servo dele. O Espírito de Deus era o quê? Servo de Sansão. Ele achava que o Espírito de Deus que tinha compromisso com ele não precisava ter compromisso. Ele inverteu, como diz o ditado popular, né? O rabo começou a balançar o cachorro.
E aí, ele, diante de uma situação terrível, lá vem os filisteus, Sansão. Agora eu vou novamente, porque eu já brinquei tantas vezes com isso e deu certo. Só que nesse momento, ele não sabia, mas ele estava sozinho. O Senhor tinha se afastado dele. Deus não estava com ele. Deus não estava com Sansão. E aí vieram os filisteus, pegaram ele, e a primeira coisa que os filisteus fizeram com ele, furaram os olhos dele, deixaram ele cego. Então os filisteus, versículo 21, pegaram nele e lhe vazaram os olhos. Interessante que, irmãos, os nossos olhos são as câmeras, né? Que fazem a captação da luz, para a formação da imagem. O inimigo da nossa alma, ele quer tirar a nossa capacidade de ver a luz. A Bíblia, ela não é por acaso os versículos que estão aqui. João 8:12, Jesus, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terás a luz da vida. A maior ação do mal na vida do crente é para ele não ver a luz. O homem vai brincando, achando que ele está sob controle, que Deus é um serviçal dele, até o momento que Deus se afasta dele e ele está só. E ele está na mão do diabo. E é isso aqui que o inimigo faz. Feriu os olhos dele para que ele não pudesse mais ver. Colocou ele como um escravo. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e ele virava no moinho no cárcere. Escravo. Um homem que tinha feito grandes proezas, grandes vitórias. Juiz em Israel. Um homem que era carismático, conhecido, respeitado. E agora ele estava como um animal moendo. Ali era um serviço ou escravos faziam, ou animais faziam. Eles estavam ali, servindo de chacota para todos os filisteus, para todos aqueles que olhavam para ele e falavam assim: aí esse daí é o Sansão. Esse era um homem de tanta força. E aí, no desfecho final da vida de Sansão, no versículo 28 do capítulo 16, diante daquela humilhação, diante daquele estado deplorável, um homem que tinha sido eleito desde o ventre de sua mãe, que ele tinha sido chamado ali para ser separado de Deus, um homem que Deus usou com poder, com graça, com autoridade, homem que fez algo que nenhum outro homem já fez. A Bíblia não relata nada similar ao que Sansão fez antes dele ou depois dele. Sansão tinha tudo. Sansão escolheu o pior. O Senhor diz também diante de Israel: eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Sansão escolheu a morte. E aí, mas a misericórdia do Senhor, é a causa de não sermos consumidos. E a sua misericórdia não tem fim. Quando clamarmos, enquanto estivermos aqui, Sansão, diante disso tudo, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e dá-me força só esta vez. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Deus não rejeita um coração contrito. Salmo 51:17. Verdadeiro
e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Essa é uma versão da King James também. Meus queridos, ali Sansão, entendo eu, não está explicitamente, mas entendo eu que ele reconheceu ali e ele clamou ao Senhor. E ele pediu misericórdia. Talvez pelos motivos errados, novamente, talvez, não entramos nessa questão, mas o que importa, que o Senhor ouviu ele. E aí ele se agarrou ali nas pilastras do local onde estava sendo realizada aquela festa para ele ser achincalhado, e ele derrubou aquilo tudo e veio abaixo, e a Bíblia fala que Sansão matou mais pessoas na sua morte do que na sua vida. Então, queridos, mas e aí, existe, quando lemos aí alguns debates teológicos, enfim, mas Sansão foi salvo, não foi salvo? Meus queridos, salvação é da economia de Deus. Sansão está lá em Hebreus, nos Heróis da Fé, está lá, ele é citado. É citado lá como heróis da fé porque ele creu no Senhor em algumas atitudes e fez grandes proezas. Também não fala que os heróis da fé, em específico Sansão, se ele está no céu ou não está no céu, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é mostrar aqui que um homem que foi chamado, que foi eleito, um homem que tinha tudo para ter uma vida e ter sua história como Davi, porque Davi pecou, Davi errou, mas Davi não abandonou o Senhor. Davi, ele falhava quando ele falhava e ele entendia a falha dele, ele falava, Senhor, eu pequei contra ti. E ele tinha o perdão do Senhor porque ele amava o Senhor, ele valorizava o voto dele, o chamado dele, porque ele entendia que ele tinha sido chamado por Deus. E Sansão não entendeu que ele tinha sido chamado por Deus na sua essência. E aí ele, por meio das suas atitudes, ele colheu muitas consequências terríveis, desastrosas. Vitórias, sim, mas muitas consequências. E para a gente finalizar e fazer uma aplicação, porque o que nós lemos aqui não é simplesmente uma história, não é uma história da mitologia grega, nós não estamos falando de Hércules aqui, né? Um homem mais forte, que era semideus, nós não estamos falando desse homem, nós estamos falando de um relato bíblico, nós estamos falando de algo que ocorreu, nós estamos falando de algo que Deus fez, nós estamos falando de algo que é um espelho que aponta, em partes, para o futuro. Se nós olharmos, existem muitas semelhanças. A mãe de Sansão, ela recebeu uma visita de um anjo e teve uma boa nova. Você gerará, terá um filho, e esse filho será separado. E aí Maria, cá na frente, ela recebe a visitação de um anjo também. Olha que coisa interessante, será que é coincidência na Bíblia? Não, ela recebe também uma visitação de um anjo e diz o quê? Olha, você vai ter um filho. E quem que vai ser esse filho? Esse filho vai ser um Salvador. Esse filho vai ser Jesus. Então, existe muitas semelhanças apontando profeticamente. O pastor que esteve aqui alguns domingos, ele falou sobre essa questão, que a Bíblia ela está sempre apontando. Nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de salvação, nós estamos falando de algo para a minha vida e para a sua vida, porque nós cantamos aqui, nós somos forasteiros. Na hora que terminar a nossa jornada aqui, nós vamos para onde? Para onde eu quero ir? Para onde nós vamos? Nós vamos para o céu. Nós entendemos que nós fomos chamados, eleitos, nós somos reformados, nós cremos na eleição, somos eleitos, predestinados, cremos que o Senhor, Ele nos chamou. Não devemos desperdiçar a nossa fé, a nossa força e a promessa de Deus. Nós temos uma jornada aqui, não vamos desprezar aquilo que o Senhor nos deu. Vamos orar ao Senhor e falar, Senhor, dá-nos fé para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. E outra fato importante, nunca, enquanto estivermos aqui nessa vida, é tarde para se humilhar diante do Senhor. Porque é outra inverdade, outra mentira que muitas vezes
o adversário da nossa alma quer colocar na nossa mente. Olha, você já fez isso, você está fazendo isso, e você não tem jeito mais para você, e não é bíblico isso. Não importa se você tem 20, 30, 40, 60, 70 anos, não importa o que você fez até agora, existe consequência, mas se você se colocar diante do Senhor e se humilhar diante do Senhor e clamar ao Senhor, Deus não rejeitará um coração contrito. Deus ouvirá o seu clamor e socorrerá a sua alma. Então, meus queridos, essa é a meditação para nós nesta manhã. Lembrando que nós estamos aqui na mesma jornada. Todos nós somos falhos, todos nós pecamos e todos nós estamos sob a graça gloriosa do nosso Deus.